Passo ao vereador Zanquim. Professor Zanquim. Com a palavra da tribuna, o vereador Zanquim. Sim, obrigado. Bom dia, senhor em exercício, presidente, vereador Cadore. Bom dia aos colegas. Eu tenho que tratar hoje sobre o assunto do momento, impostos. Impostos. Nós temos hoje um ministro da Fazenda muito criativo. Ele é advogado, não é economista, e por conta disso, um dos maiores recursos que ele vem utilizando é aumento de impostos, criação de impostos, ressurgimento de impostos, desonerações ou onerações de impostos. E isso, senhoras e senhores, tem preocupado bastante os tais CNPJs que falamos aqui nessa casa. Nesse sentido, eu quis trazer ao que nos reflete ao nosso município, porque nós temos andando a PEC 45, 2019, na Câmara, e a PEC 110, 2019, no Senado. Essas PECs estão tratando da reforma tributária. O Brasil, há muitos anos, os senhores e senhoras sabem, vive com a palavra reforma. Reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa, e desde que eu me conheço, por gente, como se diz, o Brasil se fala em reforma. Essas duas PEC vai respingar nos municípios. Por isso eu pediria o primeiro a reforma do consumo. A reforma tributária deve mudar a forma com que o dinheiro dos impostos é dividido entre os estados e municípios. O que está transitando agora, senhoras e senhores? É importante que o poder executivo e legislativo estejam atentos a isso. Hoje existe o ISS, como sabemos, e o ISS está recolhido no local de emissão da nota. Por isso, Barueri hoje é o município com a maior arrecadação de ISS, na medida que várias empresas de compras pela internet, quando a gente pega o celular e compra um livro, vai na Amazon, vai no Mercado Livre, parece mágica, né? Que a gente clica no celular, comprar, no outro dia bate lá a Amazon, enfim, e chegou em casa. Durante todo esse período, tem uma logística. E hoje os municípios estão lutando por essa logística, ou seja, atrair, lembro que eu sempre falo, atração e retenção. Atrair CDs, centros de distribuição. Então vejam a grande mudança que está para acontecer aqui. Próximo slide, por gentileza. Hoje nós temos uma desigualdade entre as cidades. De um lado nós temos como é, e de outro como ficaria, tá? Através do IBS, que vai ser o Imposto de Bens e Serviços. Como é? O ISS vai para o município fornecedor. Então eu comprei na Amazon lá um livro, a nota fiscal vai ser emitida em Barueri, e depois chega na minha casa. O imposto é recolhido em Barueri, e não onde foi consumido. Esse detalhe é que vai fazer uma grande mudança na arrecadação dos municípios. Então vamos lá. ISS vai para o município fornecedor. Como ficaria? O IBS vai para o município do consumidor. Hoje, como é que está a média por habitante? Como é hoje, nós temos, na média, de R$100 na relação recolhimento de ISS por número de habitantes. Ok? Então, hoje nós temos 3.255 municípios que têm uma média abaixo de R$100. No IBS, 0. De 100 a R$200, 1.255 municípios. Pelo IBS, teríamos 244. De R$200 a R$800, média recolhimento por habitante, hoje, 971. Passaríamos a ter 5.166 municípios. E acima de 800, hoje 87, passaríamos a ter 158. Atualmente, a maior parte das cidades recolhe menos de R$100 por habitante. E a ideia dessa reforma é que, se aprovado, 90% dos municípios terão receita acima de 210 e menor que 840.
ou seja, unificar, parear o recolhimento do ISS mudando o fato gerador, como a gente chama. Próximo slide. Eu trouxe um breve ranking aqui, com a fonte do site Poder 360, município com maior receita de ISS por habitante hoje. Barueri, São Paulo. R$ 6.087 na proporção. O segundo é Alto Horizonte, de Goiás, com R$ 4.063. São Gonçalo, do Rio, de Minas Gerais, 3.504. Geceaba, de Minas, 3.115. São João da Barra, 3.005. E assim por diante, até Macaé, em 10º lugar, 2.531. Cidades são sedes de grandes companhias que prestam serviço para o país inteiro. Sabe qual é a média de Caxias do Sul hoje? O ISS de Caxias do Sul em 2022 foi de 231.581.772,66. Para 523.716 habitantes, nossa média é R$ 442. 400 pila. Próximo slide. Então, nessa reforma tributária, por isso que eu peço que todos nós, do Legislativo e também do Executivo, estejamos atentos, porque se ela passar, for aprovada, muda completamente a música do baile. Muda completamente. Permite uma parte, vereador? Sim. Se hoje, nós tivermos, no dia de hoje, 1.000 consumidores comprando na Amazon, aqui em Caxias do Sul, quem vai recolher imposto? Barueri. Então, aqui nós temos, só para resumir, a PEC 45 e a PEC 110, que os nossos deputados lá estão discutindo e no Senado. Na PEC 45, igual à PEC 110, o número de impostos que serão eliminados são 5. Federais, pela PEC 45, IPI, PIS e COFINS. Na PEC 110, IPI, PIS e COFINS também. Estaduais, ICMS e ICMS. ICMS, bom, enfim. Municipais, ISS e ISS. Outras propostas da PEC 45. Cria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Novo tributo substitui 5 impostos. Propõe imposto seletivo para desestimular o consumo de produtos como cigarros e bebidas alcoólicas. Na PEC 110, cria 3 tributos para substituí-los. Um subnacional, o IBS, substitui o ICM e o ISS. E 2 federais, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substitui o PIS e COFINS. E o IS, Imposto Seletivo, substitui o IPI. Por que essa minha fala hoje, colega vereador Scal? Os empresários, os CNPJs, estão apavorados, não. Apavorados é muito forte. Eles estão preocupados. Obrigado, vereador. Muito preocupados. Porque há um movimento hoje no Brasil, como que eu vou arrecadar mais? Como que eu vou arrecadar mais? Eu vou criar imposto, eu vou reonerar imposto, eu vou aumentar imposto, e assim está vindo. Não é verdade? Mas assim está vindo. Né? Começou com combustível, agora site de apostas, e não sei mais o que vai. Energia elétrica. Nesse sentido, pessoal, eu peço uma especial atenção, então, de todos, porque na surdina, como se diz, no silêncio, essas PECs estão sendo tratadas, estudadas, elaboradas, e podem realmente impactar seriamente na arrecadação dos municípios. Essa é uma parte, vereador. Vereador Zanquim, é muito importante esse tema. E em 2017, nós fizemos um movimento aqui na região, pelo Parlamento Regional, em cima disso. Naquele momento, 5.000 municípios do país que utilizavam os cartões de crédito, esse recurso todo ia para 135 municípios. E aí tinha um projeto no Congresso, e aí nós solicitamos, como Parlamento Regional naquele período, o veto a esse ponto dessa legislação, porque daí ela beneficiava, na verdade, Barueri. Né? Cidades que têm a metade do tamanho de Caxias do Sul, mas o dobro de arrecadação. O dobro.
o dobro de arrecadação. No caso, muito mais, né? Então, nós fizemos um movimento naquele período, em 2017 ainda, através da Confederação Nacional dos Municípios, né, amparado em toda essa legislação, solicitando o veto naquele momento, porque o prejuízo aos municípios ia ser muito grande, em detrimento de 135. Né? Então, é importantíssimo o senhor trazer esse assunto novamente, até porque esse debate está acontecendo, e a pressão está muito grande para que até metade do ano seja tudo aprovado. Então, nós temos que ficar atentos, porque municípios do porte de Caxias do Sul, se hoje a gente já reclama da questão da saúde, nós vamos reclamar de muito mais coisas se nós não ficarmos atentos. Declaração de líder da bancada do Novo, segue Zanquim. Declaração de líder para a bancada do Novo, vereador. Continua com a palavra o vereador Zanquim. Então, esse era o meu alerta de hoje. Muito bem lembrado, vereador Felipe, para que todos dessa casa estejam atentos, porque poderemos ter alterações severas na questão de arrecadação dos municípios. Tá? Uma parte, vereador. Já li esse. O último slide, por favor. Bom, por trás de todo CNPJ existe um CPF. Não esqueço dessa frase. Por trás de todo CNPJ existe um CPF. Quando eu comecei a dar consultoria, em outubro de 1993, meu primeiro cliente foi um borracheiro. Uma borracharia. Outubro de 93. Saí do Unibanco e eu digo, vou abrir uma consultoria com uma máquina de escrever. Meu primeiro contrato eu tenho lá no meu escritório datilografado e fui num borracheiro. E o borracheiro tinha um CNPJ. E 2 filhos, um casal. E o que esse borracheiro lutava, vereador Estelo, o que ele batalhava para formar a filha arquiteta e o filho dentista. E eu chegava lá, nas minhas consultorias, daí, borracheiro, como é que tá? Olha, professor, cansado, dói as costas, não é fácil trocar pneus, etc. Mas eu vou lutar muito para que meus filhos tenham a formatura, tenham uma formação. E ele tinha um CNPJ. E existe, no Brasil, talvez um erro conceitual de que CNPJ é empresário, é rico, é o dono da cocada. E não é. E eu, graças a Deus, consegui orientar aquela pequena borracharia, CNPJ, para que ele tivesse sucesso. E ele tendo sucesso, ele formou o filho e a filha, na qual eu tive a honra de ser convidado para a formatura. E ele me deu um grande abraço naquele dia. Com as mãos sujas, geralmente, calejado, e eu organizando o fluxo de caixa, cheque, gaveta, foi assim que eu comecei. Então vamos entender uma coisa. Existe no CNPJ, os contadores dividem as pessoas em física e jurídica. Mas os economistas dividem o CNPJ em negócio e empresa. O negócio nasce para morrer junto com o dono. E uma empresa nasce para crescer. Então, quando a gente fala de Randon e Marco Polo, ou Nike, Coca-Cola, Ford, GM, eles têm CNPJ. Isso aí. Por trás de todo CNPJ existe um CPF. Mas aquele borracheiro, aquela lojista, aquele manicure ou aquela manicure ou pedicure também tem CNPJ. E faz esforços 10 vezes mais do que as grandes corporações. Então, nós precisamos ter muito respeito, muito carinho, quando a gente fala de CNPJ. Porque por trás de todo CNPJ existe um CPF. Qual é a diferença, então, de CNPJ negócio e CNPJ empresa? CNPJ negócio, quando ele morrer, fecha o empreendimento. Quando o borracheiro lá, meu amigo, morreu, fechou. Os filhos não quiseram continuar. Por quê? Porque um é dentista e a outra é arquiteta. E ambos têm um quadro com a foto do pai, com um pneu no escritório. Respeitem o CNPJ. Hoje, quanto o senhor falou, vereador Escal, quanto por cento nós temos hoje de CNPJ de micro e pequena empresa? 99% desse país.
Então vamos levantar, porque esse exemplo da borracharia me marca até hoje. Tá? A parte, vereador Scal. Parabéns, professor Zanquim. E é importante que o Congresso avalie bem essas reformas e coloque gatilhos. Gatilhos que proíbam o aumento de impostos. Pode alterar os nomes, facilitar a legislação, mas tem que haver um gatilho dizendo assim, ó, a arrecadação foi de 10. Não podemos permitir que depois que fique pronta a reforma vá para 20. Porque daí está aumentando impostos que vai encarecer a vida de todas as pessoas no Brasil. O aumento de impostos não é só para gerar mais serviços sociais. Na verdade, ele aumenta o custo de vida das pessoas. As pessoas têm que ter o seu dinheiro na sua mão. Ninguém sabe melhor onde aplicar o dinheiro que a própria pessoa que o ganhou. O governo, ele tem que ajudar nas áreas básicas, mas a pessoa tendo mais dinheiro na sua mão, ela sabe a forma certa que ela quer aplicar o seu dinheiro. O governo não tem que administrar isso aí. Perfeito. Então, a gente sabe que temos uma altíssima carga tributária, um Estado muito pesado, que onera toda a população, as empresas também, é claro, né? E as pessoas, quanto menor o Estado, mais eficiente o Estado, mais dinheiro vai sobrar na mão da população, que vai saber aonde aplicar seu dinheiro e da forma correta que melhor desejar. Muito obrigado, professor. Perfeito. Bom, eu encerro a minha fala com a preocupação da criatividade tributária que estamos vivendo nesses primeiros momentos aí do governo. Eu acredito que, peço para que todos os CNPJs estejam atentos com os seus contadores, com os seus advogados, com os seus economistas, porque muita coisa vai mudar. Eu queria falar baixo aqui, mas não adianta falar baixo porque eu estou no microfone, né? Mas CPMF, pode voltar imposto sobre transação financeira, que estava sepultado. Entre outros que eu prefiro nem falar aqui, porque de repente posso estar dando ideia. É o imposto do PIX, então essa parte, é a vereador. preocupação que a sociedade que produz, vereador Ues, quem está na terra, quem está na borracharia, quem está na manicure, na pedicure, quem não tem condição de ter um staff, o CNPJ micro e pequeno, ele vende, ele compra, ele atende, ele recolhe impostos, ele divulga, tem que aprender redes sociais. Não é assim o CNPJ a gente tratar mal. Temos que ter muito cuidado e muito carinho com esse público que nos sustenta hoje. Vereador Bressal. Obrigado, vereador Zanquim. Olha, é uma aula escutar o senhor. Muito obrigado, porque isso é uma parte também que muito nos interessa, tenho certeza absoluta, e a toda a comunidade caxiense. Mas eu não posso deixar de relembrar aqui, vereador Zanquim, que infelizmente esse STF, nesse momento, está assassinando 147 CNPJs, onde eu vim falar já nessa tribuna sobre as apreensões dos ônibus do ato do dia 8 de janeiro. Infelizmente, estão lá há mais de 60, já passou dos 70 dias, tá, que esses CNPJs não podem trabalhar. Eu não sei o que eles estão pensando na vida. Acho que o senhor excelentíssimo Alexandre de Moraes, que compre esses 147 ônibus e que ele faça, né, a economia girar, dar emprego para as famílias, enfim, alguma coisa desse tipo, porque é uma coisa injusta o que está acontecendo com essas famílias por todo o Brasil. Obrigado, vereador Zanquim. Então, senhores e senhoras parlamentares, ajudem, apoiem os CNPJs que vocês conhecem. Tá? Por trás de todo CNPJ existe um CPF, existe uma pessoa, existe uma família, existe um pai, uma mãe, uma mulher. O que eu vejo de mulheres empreendedoras que tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser empresária, tem que ser influencer, tem que fazer redes sociais, estafadas, cansadas. Muito cuidado com isso, no sentido de respeitar o CNPJ. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.